Quando a gente fala de texturização, um fato que faz com que a gente tenha um controle melhor em relação à forma que a textura vai se comportar é a sua projeção. Projeção basicamente é a maneira que o corpo, vai receber essa textura e como essa textura vai influenciar no objeto em si criado. Isso ajuda principalmente para que você mantenha proporcionalmente a forma que você criou em textura, respeitando o que foi modelado. Você consegue envolver o objeto de maneira um pouco mais inteligente, vamos dizer assim. Então, para exemplificar para vocês, o pacote Adobe atualizando, mas para exemplificar para vocês, eu vou criar aqui um objeto plano, tá? Deixando aqui mais ou menos dessa forma, certo? Converter ele para polígono e vou estar criando um material em si, Então, dando duplo clique, eu tenho um material aqui pra gente, certo? Nesse material, na sua opção de cor, eu vou estar colocando, a questão da textura que eu quero trabalhar. Então, vou carregar essa textura aqui pra gente. Cadê? Funcionado aqui nos nossos arquivos. Certo? Vamos pegar a textura da própria situação aqui pra gente, Então essa textura PSD tá lá. Você já percebe aqui a textura, aquela mesma que utilizamos em vídeos anteriores, e vou estar aplicando no meu elemento. Você vai perceber que a textura ela se molda perfeitamente, E aqui no seu painel de atributos, você tem a questão da projeção e a forma que ela vai se comportar. Basicamente, o padrão, que é esse UVW Mapping, ele consegue intuitivamente perceber a forma do elemento e fazer com que ele tente se estruturar em relação à textura. Porém, você tem outros perfis que você pode estar utilizando, como a projeção cilíndrica, que vai facilitar, por exemplo, você criar um encarte, um rótulo de um produto, algo parecido. Você tem a questão aqui de estar trabalhando com flat, o chapado. Olha lá, você vê que ele vai mudando a maneira que ele vai projetando, a cúbica, criando aqui essa projeção frontal e assim por diante. Mas para você ter um controle um pouco mais interessante, por exemplo, eu vou ter aqui a frontal, tá? Você vai perceber que aqui nas suas ferramentas de orientação você tem a questão do modo de textura, onde dessa forma você tem aqui a projeção, na sua tela e você pode estar manualmente reposicionando a maneira que essa textura vai se comportar. Em relação aqui ao seu posicionamento, eu posso trabalhar também aqui com a sua largura para que você mude a maneira que ela vai se comportar e assim por diante. Então, por exemplo, vou botar aqui no automático, deixar dessa forma, posso ir redistribuindo aqui para a gente, trabalhando mais ou menos dessa maneira, posso estar mudando a escala aqui manualmente também, certo? Como, de preferência, posso ir direto no painel de atributos e trabalhando no seu offset para o seu posicionamento, como em lente aqui, para a gente estar mudando a sua altura e a sua largura. Então, dessa maneira, em várias situações, você vai precisar realmente ter esse controle para determinar como a textura vai ser vinculada no elemento ou em partes do elemento.